Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jordana. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar mais like nesse vídeo, compartilhar por seus amigos e familiares. E essa semana não teve vídeo nem nas outras porque eu estava gripada. Mas hoje estamos retomando o cronograma. Bom, vamos falar da era Maiotus. Mas, Jordana, o que é Maiotus? Maiotus se passa na década de 70 a 80 e também conta a história da Armada. Bom, para isso vamos ter que voltar na década de 80 a 70 a 90, no início de 90. Mas, Jordana, que início de 90? Calma que eu vou explicar. Bom, a época dos Maiotos é a época dourada de Hogwarts. E o colégio Hogwarts, ele é inspirado em uma universidade na vida real. Uma mini curiosidade. Agora, quem eram os mocinhos e quem era o vilão? Ou os vilões, no caso. No início eu falei o vilão porque o irmão de um dos personagens da Yamaiota é considerado o vilão solo. Considerado vilão solo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jordana. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar mais like nesse vídeo, compartilhar por seus amigos e familiares. E essa semana não teve vídeo nem nas outras porque eu estava gripada. Mas hoje estamos retomando o cronograma. Bom, vamos falar da era Maiotus. Mas, Jordana, o que é Maiotus? Maiotus se passa na década de 70 a 80 e também conta a história da Armada. Bom, para isso vamos ter que voltar na década de 80 a 70 a 90, no início de 90. Mas, Jordana, que início de 90? Calma que eu vou explicar. Bom, a época dos Maiotos é a época dourada de Hogwarts. E o colégio Hogwarts, ele é inspirado em uma universidade na vida real. Uma mini curiosidade. Agora, quem eram os mocinhos e quem era o vilão? Ou os vilões, no caso. No início eu falei o vilão porque o irmão de um dos personagens da Yamaiota é considerado o vilão solo. Considerado vilão solo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jordana. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar mais like nesse vídeo, compartilhar por seus amigos e familiares. E essa semana não teve vídeo nem nas outras porque eu estava gripada. Mas hoje estamos retomando o cronograma. Bom, vamos falar da era Maiotus. Mas, Jordana, o que é Maiotus? Maiotus se passa na década de 70 a 80 e também conta a história da Armada. Bom, para isso vamos ter que voltar na década de 80 a
a 70 a 90, no início de 90. Mas, Jordana, que início de 90? Calma que eu vou explicar. Bom, a época dos Maiotos é a época dourada de Hogwarts. E o colégio Hogwarts, ele é inspirado em uma universidade na vida real. Uma mini curiosidade. Agora, quem eram os mocinhos e quem era o vilão? Ou os vilões, no caso. No início eu falei o vilão porque o irmão de um dos personagens da Yamaiota é considerado o vilão solo. Considerado o vilão no início. Mas será que nessa história existem mocinhos e vilões, como eles acreditavam? Ou que a armada fazia eles acreditar? Ou a profecia também de Magnus na época do rei Arthur, com os comandos de Salazar atrás do trono de Arthur. Mas, Jordana, por que você tá falando história medieval com os Maiotos? Porque isso se encaixa. Bom, eu vou falar o primeiro Maioto. Quem é o fundador dos Maiotos, na verdade? O Tiago James Potter, ou Tiago Potter. Ele foi um dos primeiros fundadores do grupo Os Maiotos. Mas, Jordana, o que é fundador? O fundador é que inicia o grupo. Basicamente, ele é o líder, que é a regência da liderança da adolescência do Tiago. Ele que começou o grupo, só que ele não sabia que o grupo ia se popularizar tanto. Tanto que a história ficou gravada nos corações dos alunos de formas positivas e nem tanto assim. Todas as histórias dos Maiotos, como eu disse anteriormente, foi gravada de forma positiva. O legado dos alunos, que nem o Tiago Potter imaginava que ia escalar tanto, como inicialmente negativa. Por que negativa? Convenhamos que os Maiotos aprontaram mais que devia. E os Maiotos não são tão mocinhos como os redicanos mostram. Vamos enxergar no olhar de um estudante de hoje em dia. Vamos enxergar se os Maiotos passassem na época de hoje e virasse um filme de estudantes. Porque muitas pessoas foram alvos dos Maiotos, principalmente das pegadinhas. Principalmente o irmão do Sirius, que praticamente é citado como figurante da história dos Maiotos. Mas por que o irmão do Rangus ou a história do Rangus quase não aparece? Porque a expectativa da história do arco não foca só na vida dos personagens, veio em formas de flashbacks. E como eu disse, os Maiotos, eles não eram só do jeito heróicos e coitadinhos e sensatos e que gostavam só de pegar.
Os maiotos gostavam de pegadinhas, mas as vítimas dos maiotos sofriam nas mãos deles. Eles usavam formas de pegadinhas como alvo, como para demonstrar que esse território é deles e também para demonstrar de uma forma passivo, oculto, agressivo que quem manda no colégio é o grupo dos maiotos e que esse território é deles, que o legado dos maiotos é deles. Só que eu acho que o Red Canos coloca eles muito bonzinhos demais, que eles não são assim não. Se você olhar de uma forma hoje em dia, de estudante de hoje em dia, vocês vão entender o que eu estou falando. Ou quem está ainda no colégio, que é o período chamado nos Estados Unidos, colegial. Ai, Jordana, mas você tá atacando Ismael, você prefere os Slytherins. Gente, eu não tô atacando. Eu estou mostrando que o reticano é muito fantasioso nas pessoas deles e nas próprias lembranças deles. Que o reticano, eu não gosto em alguns momentos dos arcos dos Maeltos quando é colocado o reticano. Gente, quanto casal, quanto o momento das lembranças de colégio deles que eles fantasiam também. Principalmente quando os Maeltos estavam com vontade de fazer pegadinha ou quando eles implicavam com a pessoa, pode ter certeza que a pessoa seria o próximo alvo. Mas eu falei no início que o James é o fundador do grupo Miles. Agora vamos falar quem é o vice. O vice é Sirius Arcturus Black, ou Arcturus, dependendo da tradução que é usado no inglês por português. Bom, o Sirius é o vice do Tiago, que é do James. Ele é o vice, ele que proporciona as ideias de pegadinha. Ele é quem faz acontecer de frente. Mesmo se for pego, Sirius não importa, porque o Sirius, ele é uma pessoa que faz acontecer as pegadinhas de frente. E o Sirius nunca escondeu o seu caráter. Eu acho que vocês têm que parar de ler Red Canon, porque o Red Canon são as fantasias de como os maiotos se viam no colégio. E os Sirius, quando implicava com a pessoa, ele sugeria pro James e pro grupo